As mãos de Alena tremiam enquanto enrolava o pesado tapete persa que cobria o chão há décadas. A madeira antiga rangeu quando ela puxou a última ponta e uma pequena nuvem de poeira subiu, iluminada pela claridade fraca que entrava pela janela. O coração dela disparou. Ali estava, uma fresta retangular quase invisível no assoalho, exatamente onde a avó mencionara no sonho, com aquela voz suave que ecoava como um sussurro do além. Por que você não sacudiu o tapete direito, minha filha? Engolindo seco, Alena se ajoelhou. Com dedos trêmulos tateou a borda da abertura e enfiou a lâmina de uma faca velha para forçar a tampa. Um estalo abafado rompeu o silêncio do quarto. A tampa de madeira cedeu lentamente, revelando uma escuridão profunda que parecia ter guardado segredos por anos. Ela aproximou o celular e a luz cortou a penumbra. O ar escapou de seus pulmões. Algo estava ali, escondido no fundo. Algo que não deveria existir. Os olhos de Alena se arregalaram incrédulos, enquanto o mistério tomava forma diante dela. Não é possível, murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. O que quer que estivesse naquele esconderijo era a resposta que ela não sabia que procurava, e o início de tudo que estava por vir. Olá! Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Já me conta nos comentários, de qual cidade e país você está nos ouvindo? Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Agora sim, vamos à história de Alena, uma mulher que tinha tudo, sucesso, dinheiro, um noivo, e perdeu tudo em questão de dias. Mas que descobriu na humilde casa da avó no interior que às vezes é preciso perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importa na vida. Alena fechou o último arquivo no computador e esfregou os olhos cansados. O relógio digital na parede do escritório marcava 21h40. Ah, já é tarde demais, disse surpresa, falando sozinha no escritório vazio. Imediatamente pegou o celular e o coração apertou. 3 ligações perdidas de Rafael. Começou a discar de volta, batendo nervosamente os dedos na mesa de mogno importado. Rafael demorou muito para atender. Alena estava prestes a desligar quando a voz dele, irritada, soou pelo viva voz. Sim, a querida Alena em pessoa. Ela ouviu como a própria voz soava insinuantemente culpada. Me perdoe, disse. Ele suspirou e permaneceu em silêncio, mas não desligou, o que já era um bom sinal. Eu sei que prometi sair mais cedo hoje. Claro, Alena, eu entendo. Rafael a interrompeu, antes que ela pudesse continuar. O trabalho é a coisa mais importante. Mas você vai casar comigo, não com o seu projeto. As palavras cortaram como lâmina afiada. Rafael, vamos nos casar daqui a um mês. Alena disse com a maior delicadeza possível. Eu sei, estou te esperando em casa. Logo, minha querida. Alena desligou o telefone lentamente e suspirou aliviada. Como pôde esquecer que havia prometido terminar cedo hoje? Mas o que era surpreendente nisso? Havia muito trabalho. Durante anos, essa foi sua paixão, sua única paixão, até que, há 2 anos, Rafael apareceu em sua vida. Ela sorriu e olhou para o elegante anel de ouro com um grande diamante em seu dedo. Lembrou-se de como ele a pediu em casamento e como estava nervoso ao se ajoelhar no restaurante à beira-mar. Como o músico que se aproximou deles tocou o violino. As demais pessoas no local choraram de alegria e aplaudiram. Sim, passou-se apenas 1 ano desde então, e durante esse tempo, o relacionamento deles mudou muito. Ele dizia que todos os problemas eram porque Alena trabalhava demais. Mas ela sempre trabalhou tanto, mesmo quando eles começaram a namorar. Embora, claro, tenha sido apenas há 1 ano que ela foi promovida a diretora-geral e seu trabalho se tornou ainda mais importante. E agora tinha um projeto do qual, pode-se dizer, dependia o futuro da empresa. Era claro que Alena não podia decepcionar a todos. Mas Rafael não entendia isso. Quando chegou em casa, ele já estava dormindo. Alena acariciou-o cuidadosamente no rosto.
Ele roncava baixinho como uma criança pequena, mas não acordou. Ela suspirou e foi ao banheiro. Amanhã de manhã ele não estará aqui novamente para conversarmos, pensou com tristeza. No espelho, ela viu uma garota esbelta, alta, de pele morena clara, com um corte Chanel preto perfeitamente liso e enormes olhos negros rodeados por longos cílios negros. Será que tal beleza realmente deveria existir? Alena sorriu ironicamente para si mesma. Passou o dia todo no escritório sentada em frente ao computador. Foi decidido. Esta semana ela faria um esforço especial. Iria ao salão arrumar o cabelo, vestiria um vestido bonito, faria a maquiagem caprichada, depois pediria o jantar e o vinho, ligaria uma música bonita e esperaria Rafael chegar. O tiraria do trabalho mais cedo. Provavelmente então ele a perdoaria. Claro, seria necessário prometer a ele que trabalharia menos. E provavelmente quando o projeto terminasse, ela trabalharia menos mesmo. Ou pelo menos sairia do trabalho no horário certo. Era um plano razoável, pensou antes de adormecer ao lado de Rafael, que continuava roncando suavemente. Alena se acostumou a trabalhar desde a infância. Ninguém que a visse agora, dirigindo seu carro importado, vestida com ternos de grife, sapatos caros, com penteado e manicure impecáveis, jamais imaginaria que ela cresceu em uma pequena vila no interior de Minas Gerais. Apesar de estar a apenas 1h30 de carro da cidade mais próxima, era praticamente um deserto. Estradas ruins, casas simples de alvenaria, porcos e vacas que vagavam sem supervisão. Era exatamente como Alena se lembrava de sua infância. Alena foi criada pela avó, Dona Helena. Embora seus pais estivessem vivos e saudáveis, mas sua mãe se divorciou de seu pai quando Alena tinha apenas 4 anos. Ela não se lembrava dele de jeito nenhum. Sua primeira lembrança era de uma viagem muito, muito longa em um ônibus velho e instável com a mãe, sem nenhuma bagagem consigo. A pequena Alena se divertiu muito nos primeiros tempos brincando na vila, correndo o dia todo com os meninos e meninas da vizinhança, comendo as deliciosas tortas da vovó. Mas por algum motivo, a mãe não gostou da vida simples no interior e depois de alguns meses disse que precisava ir para a cidade arranjar um emprego. Como foi que ela encontrou emprego e apartamento imediatamente, Alena nunca soube. No início, a mãe vinha visitá-las a cada 2 semanas, depois uma vez por mês. E finalmente, após alguns meses, ela voltou e disse que havia conhecido um homem lá e que queriam se casar. Alena até se lembra de que sua mãe veio com o tio Levi para visitá-la e a avó. Alena não gostava dele por algum motivo. Ele se esforçava demais para parecer bom e sorria de um jeito que não parecia verdadeiro. Porém, a mãe estava feliz com ele durante todo o tempo. Mamãe e tio Levi se casaram, mas não tinham pressa em levar Alena com eles. "Por que mamãe não vem me buscar?" a menina perguntava à avó. Mas Dona Helena apenas suspirava e dizia que eles moravam em um apartamento muito pequeno. E então acrescentava: "Você está bem comigo aqui, não está?" "Sim, vovó", Alena respondia. E assim elas gradualmente se acostumaram com a situação. A vovó era muito gentil e alegre, e nunca deixava que nada de ruim acontecesse na vida delas. Ela sempre dizia à neta que o importante é que estivessem vivas e com saúde. "Enquanto nossos braços e pernas estiverem intactos e nossa cabeça funcionar, tudo nesta vida é possível", repetia sempre. O nome da avó era Helena Constantina. Na verdade, foi em homenagem a ela que a mãe deu o nome à filha. Na aldeia, quando estavam falando sobre elas, diziam Dona Lena, a mais velha, e Leninha, a mais nova. O apelido pegou tanto que até quando a Lena se tornou adulta, ainda era chamada de Leninha, por quem a conhecia desde criança. Mas por mais que sua avó tentasse parecer alegre, a idade pesava. E Leninha entendeu desde cedo que Dona Helena precisava da ajuda dela. É claro que no início a mãe lhes enviava dinheiro, mas apenas um pouco. E depois, quando nasceu o meio-irmão de Alena, a mãe parou de enviar completamente. A pensão da avó mal dava para as duas viverem. O fato de Dona Helena ter sua própria horta ajudava bastante,
e ela também criava galinhas e uma cabra. Mas Leninha entendia que as coisas não seriam sempre assim suficientes. Leninha precisava trabalhar para proporcionar a ela e a sua avó uma vida boa no futuro. Desde criança, Leninha começou a procurar maneiras de ganhar dinheiro extra. Algumas das mulheres da vila iam à cidade e vendiam verduras, frutas, ovos, leite, creme de leite e queijo fresco no mercado municipal. Leninha também queria ir, mas a avó não deixou. "Você é muito pequena para ficar sozinha na cidade", Dona Helena disse. "Há também negociar no mercado, que horror! Não se preocupe, temos dinheiro suficiente." A Lena ouviu as palavras da avó, mas ao mesmo tempo percebeu que Dona Helena se privava de muitas coisas pelo bem da neta. Fazia muito tempo que ela não comprava nada novo para si mesma. O vizinho deles, seu Vânia, já tinha 4 ou 5 roupas novas e até as botas de inverno da avó estavam completamente gastas. "Já que a senhora não me deixa ir à cidade, vou dar um jeito de ganhar dinheiro aqui mesmo", a neta teimosa decidiu. E ela fez tudo o que pôde para arrecadar dinheiro. Colhia frutas silvestres e cogumelos, que depois vendia para comerciantes locais. E uma vez por semana vinha à vila um homem que comprava ervas medicinais. Leninha aprendeu com ele quais ervas procurar e onde encontrá-las. A menina saía de casa bem cedo de manhã e recolhia o máximo que conseguia carregar em uma sacola de pano. Ela também descobriu que a venda local aceitava garrafas de vidro vazias em troca de alguns trocados. Muitas pessoas na aldeia tinham acumulado garrafas desse tipo ao longo dos anos, mas ninguém queria lavá-las para depois levar até a venda. Mas Leninha não tinha preguiça. Ia de casa em casa, recolhia todas as garrafas que as pessoas queriam se livrar e as levava para o quintal da avó. Ali as lavava cuidadosamente, uma por uma, até brilharem. E então as levava para a venda. Deste modo, os aldeões se livraram de lixo desnecessário e Leninha ganhava um dinheiro extra. Ela também vendia sucata que coletava com a ajuda de garotos da região. Quando os meninos aceitaram Leninha em sua equipe, o líder deles, um garoto ruivo e sardento de cabelos cacheados chamado Andrezinho, explicou as regras para ela com toda a seriedade. "Você quer vir conosco? Tudo bem, mas tudo o que você encontrar é seu. Nada de dividir. E tem que carregar sozinha, viu?" "Pode deixar", Leninha concordou. "Com certeza levarei tanto quanto vocês levam." Ela não conseguiu carregar tanto quanto os meninos no começo, mas mesmo assim, a garota ganhou bastante dinheiro com isso. Porém, logo percebeu que não deveria estar buscando o mais pesado, mas sim o mais valioso e lucrativo. Rapidamente descobriu quais peças de metal valiam mais e onde encontrá-las. Enquanto explorava um ferro velho cheio de carros abandonados com os meninos, aprendeu a identificar os materiais mais caros. Com o dinheiro que ganhava, Leninha comprava roupas, sapatos e material escolar. E ela também cuidava do guarda-roupa da avó, para que Dona Helena não precisasse de nada. "Você, minha pequena provedora", a avó sempre falava com lágrimas de carinho nos olhos quando a neta lhe entregava algo novo. Leninha sonhava em voz alta. "Um dia vou comprar uma casa grande na cidade, vó. Vamos morar lá juntas, e a senhora não precisará mais trabalhar no jardim nem criar animais." Dona Helena apenas ria suavemente. "Vivo bem aqui, minha pequena", ela dizia. "Mas se você não se esquecer da sua avó quando crescer e ficar importante, eu ficarei muito, muito feliz." E a Lena nunca esqueceu essas palavras, mesmo anos depois. A Lena sempre foi uma excelente aluna. Destacava-se em matemática e física, ia muito bem em estudos sociais e geografia, e se dedicava às demais matérias com a convicção de que tudo poderia servir para o futuro. Após concluir o 3º ano do ensino médio, ingressou na melhor universidade da cidade para estudar economia. Quando a mãe soube da notícia, sugeriu que a filha morasse com eles. "Não tem problema, vou ficar no dormitório da universidade", a Lena respondeu. "E para você não vai ser apertado?", a mãe perguntou sem muita firmeza. O apartamento onde ela vivia com o marido era pequeno, já lotado com 2 crianças pequenas. Pedrinho, o caçula, havia nascido 2 anos antes, e desde então, parecia que a mãe mal lembrava que a Lena existia.
A jovem fingia não se importar. Mas muitas noites, quando a avó já dormia, Alena chorava baixinho no travesseiro, perguntando-se o que havia de errado com ela para que a mãe demonstrasse tanto afeto pelo irmão e tão pouco por ela. Mesmo assim, Alena se manteve firme. Na universidade, continuou tirando ótimas notas, mesmo trabalhando desde o primeiro ano, para não depender de ninguém. Todos os meses, enviava parte do que ganhava para a dona Helena. Leninha, quando eu me formar e arrumar um emprego importante na cidade, trago a senhora para morar comigo numa casa bonita, repetia sempre. A avó apenas sorria e dizia: o importante é que você esteja bem, minha neta. Depois de passar em todos os exames com notas excelentes, Alena se preparava para voltar à vila e mostrar o diploma com louvor para a avó. Mas, de repente, recebeu a ligação da mãe. Aleninha, sua avó faleceu. A família inteira foi para a vila. A mãe, o padrasto, Alena e o pequeno Pedrinho. A semana seguinte passou em completa névoa. Enquanto a mãe e o padrasto organizavam o funeral, Alena permanecia sentada no chão da casa, observando Pedrinho brincar e tentando entender o que faria dali em diante. Ela havia prometido à avó uma vida nova, uma casa grande, uma velhice tranquila ao seu lado. E agora, tudo isso havia se dissolvido. Após o enterro, a mãe a chamou. Encontramos o testamento da sua avó. Ela deixou esta casa para você. Alena deu de ombros esvaziada. Para mim, tanto faz. Não vou morar aqui. Tudo me lembra ela. Faça o que quiser com a casa. A mãe suspirou, entre alívio e culpa. Uma semana depois, Alena voltou sozinha para a cidade e enfrentou o futuro que sempre quis. Conseguiu emprego logo após a formatura e, nos anos seguintes, só fez crescer profissionalmente. Aos 28 anos, tornou-se a diretora-geral mais jovem de uma grande empresa de consultoria. Mas a vida pessoal era outra história. Não que não desse certo. Ela simplesmente não deixava ninguém se aproximar, até conhecer Rafael. Talvez tenha sido amor à primeira vista. Talvez simplesmente tenha chegado o tempo certo para ela experimentar seus primeiros sentimentos fortes. Mas desenvolveram uma afinidade mútua desde o primeiro olhar. Rafael era completamente diferente dela, sempre leve, alegre e despreocupado, como se estivesse equilibrando a seriedade de Alena. Rafael tinha seu próprio negócio. Começou como instrutor de fitness, depois recrutou e treinou sua própria equipe e abriu seu próprio estúdio de CrossFit. Alena imediatamente o avisou que trabalhava muito. Tudo bem, eu também adoro meu trabalho, Rafael respondeu com seu sorriso despreocupado. E se eu sair mais cedo, volto para casa, preparo o jantar e espero fielmente pela minha linda garota. No começo, era exatamente assim. Mas recentemente Alena começou a notar que Rafael estava mais irritado. Eles começaram a discutir com mais frequência. E então, Alena decidiu que precisava fazer algo para reconquistar o noivo. Era necessário agir de forma que ele não suspeitasse de nada imediatamente. Então, após a discussão com Rafael, Alena comportou-se como de costume, mas tentou escrever-lhe mensagens com mais frequência e telefonar-lhe mais vezes durante o dia. Um dia, durante uma dessas ligações, ela perguntou que horas ele terminaria o trabalho naquele dia. Por que você está perguntando? Rafael respondeu cauteloso. É que vou ficar até mais tarde hoje de novo. Desculpe, Alena disse, esperando a explosão de irritação. De repente, pareceu-lhe que o noivo suspirou aliviado do outro lado da linha. Ah, entendi. Eu também voltarei tarde hoje. Então tudo bem. Alena sorriu para si mesma. Obrigada por entender tudo, meu amor. Claro, minha querida, ele disse antes de desligar. Alena pôs o telefone de lado, pensando. Ele provavelmente ainda está ofendido. Suspirou. Mas nada. Hoje vou derreter o coração dele. Ela havia acabado de comprar um vestido novo, fino, feito de um delicado tecido vermelho, que realçava perfeitamente sua figura. Ele certamente me perdoará com esse vestido, Alena disse satisfeita, colocando a caixa de volta na bolsa.
Todos os funcionários ficaram surpresos quando ela anunciou que deixaria o trabalho mais cedo naquele dia. Mas é claro que ninguém se atreveu a perguntar ao chefe em voz alta o motivo. Alena chegou em casa, estacionou no seu lugar de sempre e ficou surpresa ao notar que o carro do noivo estava estacionado ali perto. Ele provavelmente foi trabalhar de Uber hoje, pensou Alena. Estava tão animada que até mesmo não esperou pelo elevador. Correu até o 5º andar, abriu a porta e ficou paralisada de surpresa ao tocar a soleira. Tênis de Rafael estavam espalhados descuidadamente pelo corredor, e também umas sandálias vermelhas femininas. Não! Alena pensou enquanto o mundo parecia desacelerar ao seu redor. Isso só acontece em comédias ruins, não na vida real. Ela respirou fundo e expirou, tentando recobrar os sentidos. Colocou calmamente a caixa com o vestido no chão, tirou os sapatos e lentamente, muito lentamente, entrou no apartamento. Quase imediatamente, ouviu a voz do noivo vinda do quarto, rindo de algo. Alena entrou lentamente no quarto. A primeira coisa que viu foram as costas de Rafael. Claro, mais tarde ela notou a garota. É assim então, disse Alena calmamente, surpreendendo-se com a frieza da própria voz. Por isso não me pareceu nada estranho quando ouvi a alegria na sua voz ao saber que eu chegaria atrasada hoje. Rafael virou-se na mesma hora. O medo evidente em seus olhos quase a fez rir de incredulidade. A jovem loira ao lado dele soltou um grito abafado e puxou o cobertor até o rosto, como se aquilo pudesse apagá-la da cena. Alena, Rafael conseguiu dizer engasgado. Ela esperava qualquer coisa, uma desculpa ridícula, uma tentativa desesperada de negar o óbvio, talvez até um pedido de perdão. Mas o que ouviu foi algo que jamais imaginou. Ele suspirou profundamente, como alguém que finalmente larga um peso, e disse: "Talvez seja melhor assim." Em seguida, voltou-se para a loira que permanecia imóvel sob o cobertor, como uma criança esperando que ninguém a visse. "Me espera no carro, por favor." "Desço em meia hora", disse Rafael com uma gentileza que cortou Alena como uma navalha. A garota, apavorada, levantou-se sem olhar para Alena, pegou rapidamente suas coisas e correu para fora. A porta de entrada bateu segundos depois. "E o que é tudo isso, então?" Alena perguntou, ainda parada na porta do quarto, a voz firme apesar do turbilhão por dentro. Rafael sentou-se na beira da cama e esfregou as têmporas, exausto. "Que eu estou cansado, e tenho pensado nisso há muito tempo." "Precisamos terminar", disse sem encará-la. Alena caminhou até ele e sentou-se ao seu lado, na cama que haviam dividido por 2 anos. "Mas por quê?" perguntou, genuinamente confusa. "Eu achava que eram só alguns problemas menores." "É mais profundo do que isso", respondeu ele balançando a cabeça. "Somos muito diferentes. Não é só você trabalhar demais, embora isso pese. É que seu trabalho vem antes de tudo, antes de mim, e eu não consigo viver assim. Eu gosto de viver com leveza." "Você não sabe fazer isso." Alena respirou fundo. "Talvez você tenha razão", ouviu-se dizer, a voz estranhamente calma. "Talvez seja melhor para nós dois." Rafael se levantou, abriu o armário, puxou a mala grande do mezanino e começou a guardar suas coisas em silêncio absoluto. Alena permaneceu sentada, observando-o como quem assiste a um filme distante. Depois de alguns minutos, levantou-se e foi para a cozinha. Sentou-se à mesa e ficou olhando fixamente para a parede até ouvir a porta bater pela segunda vez naquela noite. "Certo", pensou, sentindo um vazio imenso se abrir dentro de si. "Mas eu tenho trabalho. Estou quase terminando este projeto. Depois disso, ia tirar férias, reorganizar minha vida, talvez até casar e ter filhos", murmurou, as palavras soando ocas até para ela mesma. Nada havia saído como planejou. E ela não fazia ideia de que tudo ainda ficaria muito pior antes de começar a melhorar. Uma semana depois, ao chegar ao trabalho como sempre fazia, 15 minutos antes do horário oficial, Alena encontrou o escritório tomado por homens de terno preto. Eles vasculhavam arquivos, computadores, abriam gavetas.
Era como entrar em um cenário irreconhecível. Alena? Chamou um deles, aproximando-se com expressão neutra. Sim? Respondeu, o coração acelerando. O que está acontecendo aqui? Ele não respondeu. Venha comigo até seu escritório. Precisamos do seu depoimento. Foi só então que Alena descobriu. A diretoria da empresa estava sendo investigada por fraude em larga escala. Havia suspeitas de desvio de recursos e lavagem de dinheiro. A partir daquele dia, tudo parou. Reuniões, projetos, rotinas. Os principais executivos foram levados para interrogatório. E então veio o golpe mais duro. Todas as contas e bens da empresa foram bloqueados, explicou o investigador. E isso inclui os bens pessoais dos diretores. Como assim? Alena perguntou, tentando entender. O que significa exatamente? Significa que seus bens também estão confiscados preventivamente. Seu carro, seu apartamento e suas contas bancárias ficam bloqueados até o fim das investigações. Por quanto tempo? Até que tudo seja esclarecido. A frieza da resposta quase tirou o ar de seus pulmões. Mas onde eu vou morar? Ela perguntou, sentindo o pânico subir. O homem deu de ombros indiferente. Fique com amigos ou parentes. A senhora tem até amanhã para retirar seus pertences pessoais. Com a visão embasada pelas lágrimas, Alena assinou documentos que mal conseguia ler antes de ser liberada. No caminho para casa, ligou para seu advogado, Dr. Cardoso. Alena, as acusações são graves, disse ele, com voz pesada. Esses processos demoram. Meses, às vezes anos. E enquanto isso, seus bens ficam retidos. Ela não conseguiu responder. Ao entrar no apartamento, tão bonito, tão caro, tão cheio de conquistas materiais, percebeu um vazio profundo. Nada ali pertencia realmente a ela. Nada tinha peso algum naquele momento. O único lugar para onde podia ir era a velha casa de Dona Helena, na vila do interior. Depois da morte da avó, Alena nunca mais voltara lá. Agora, dirigindo um carro emprestado, já que o seu estava apreendido, encontrou a casa exatamente como lembrava, apenas mais envelhecida, mais cansada. Oi, vó, murmurou ao parar diante do portão enferrujado. Meu velho castelo em ruínas. Quando criança, a casa parecia enorme, agora parecia pequena, frágil, mas estranhamente acolhedora. Alena caminhou pelos cômodos e entrou no quarto onde costumava dormir. Sentou-se na velha cama e deixou o silêncio cair ao seu redor. O que eu faço agora, vó? Sussurrou. Perdi tudo em um piscar de olhos. O noivo, o amor, a carreira, o dinheiro, o apartamento. Contou nos dedos, um por um, como uma lista de derrotas. Olhou ao redor do quarto simples, impregnado de memórias. E me sobrou o quê? Só a sua casinha, aquela que eu deixei esquecida por tantos anos. Mas sem saber, era ali, exatamente ali, que sua vida estava prestes a recomeçar. Então, pela primeira vez em muitos anos, desde a morte da avó, na verdade, Alena chorou. Chorou amargamente, deixando todas as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente saírem. Chorou pela avó que nunca viu seu sucesso. Chorou pelo noivo que a traiu. Chorou pela carreira que desmoronou. Chorou até adormecer exausta sobre a velha colcha de retalhos. Acordou de manhã sem perceber como havia adormecido. Esqueceu completamente de abrir as janelas na noite anterior. Então a luz brilhante do sol penetrando pelas frestas das cortinas a despertou. Bem, suspirou, espreguiçando-se. Faz tantos anos que acordo sem despertador. E ontem até esqueci de programá-lo. Mas, por outro lado, por que precisaria de um despertador se não tinha mais trabalho para ir? Naquele momento seu estômago roncou alto, e Alena lembrou que não comia nada desde o almoço do dia anterior. Era evidente que não havia nada comestível na casa da avó depois de tanto tempo abandonada. Precisaria ir à venda de qualquer maneira. Mas ainda era muito cedo. Mal passava das 6 da manhã. Alena decidiu passar esse tempo limpando a casa. Começou a varrer e tirar a poeira que se acumulara ao longo de tantos anos.
Ela mesma nem percebeu como se distraiu da tristeza que pesava em seu coração. Havia algo quase meditativo em limpar, em colocar ordem no caos. Provavelmente, se isso se prolongar por muito tempo, terei que procurar um emprego por aqui, ponderou Alena enquanto limpava. Talvez até comece a criar galinhas ou gansos, ou talvez uma vaca. A ideia parecia absurda depois de tantos anos gerenciando centenas de funcionários e projetos de milhões. Mas também tinha algo de libertador. A fome ficou mais forte conforme a manhã avançava. Alena, aliviada por ver que já era um horário razoável, decidiu caminhar até a venda. Foi ao banheiro, lavou o rosto, arrumou o cabelo e saiu. Caminhou pela vila e notou surpresa que ali as coisas pareciam melhores do que em sua infância. Muitas casas novas haviam surgido, construídas com materiais modernos, e até mesmo as casas antigas foram reformadas, repintadas, com jardins bem cuidados. A venda, que ficava no mesmo lugar desde que ela se lembrava, havia sido completamente renovada. Brilhava com uma placa nova na fachada, e a placa não era impressa, mas desenhada à mão com muito talento artístico. E o artista é talentoso, Alena pensou, admirando o trabalho. A placa mostrava frutas, verduras e flores em cores vibrantes, com letras caprichadas anunciando Venda da Vila Produtos Frescos. Ela entrou pela porta e se assustou positivamente. Era um lugar limpo, aconchegante e bem organizado, completamente diferente da venda escura e apertada que ela lembrava da infância. A variedade de produtos também era boa, muito melhor do que ela esperava. Havia desde produtos básicos até itens mais sofisticados, frutas frescas e até alguns produtos orgânicos. A vendedora, uma jovem atraente de cerca de 25 anos, viu Alena e imediatamente sorriu calorosamente e se aproximou dela. "Bom dia!" ela disse com entusiasmo genuíno. "Você é nossa primeira cliente hoje. Seja muito bem-vinda." Alena sorriu em resposta, contagiada pela energia positiva da moça. "Bom dia para você também. Que bom receber visitas durante o verão." A garota continuou conversando naturalmente enquanto seguia Alena pelos corredores estreitos. "Ainda não sei quanto tempo vou ficar por aqui." Alena respondeu honestamente, pegando um pão fresco que ainda estava morno. "Ah, entendo. E você logo percebeu que não sou daqui da vila," ela comentou, curiosa com a observação da vendedora. "Bem, não tem muita gente aqui." "Conheço todos os moradores de Vista," a garota explicou com um sorriso. Alena riu, achando graça da própria falta de percepção. "Com certeza. De alguma forma não pensei nisso. Mas na verdade eu morei aqui até os 17 anos. Depois me mudei para a cidade." Ela olhou pensativamente para a vendedora, tentando calcular sua idade. "É estranho, você é mais nova do que eu, mas não muito. Deveria me lembrar de você." A garota sorriu compreensivamente. "Não, eu só cheguei aqui há 1 ano, na verdade. Vim com meu irmão mais velho." Alena ficou genuinamente surpresa com essa informação. "Sério? Nossa, eu não achava que alguém quisesse se mudar voluntariamente para um lugar tão remoto como este. Quero dizer, sem ofensa, mas..." A vendedora pareceu um pouco ofendida, mas manteve o sorriso educado. "Você não deveria dizer isso. Não é tão ruim assim aqui, sabe? É muito bom, na verdade. Fica relativamente perto da cidade, mas tem essa natureza linda, esse ar puro, essa paz. Em geral, foi meu irmão que quis vir para cá. Ele é artista, precisa de inspiração e tranquilidade. Então foi ele quem desenhou a placa da venda?" Alena perguntou, a ficha caindo. "Sim, exatamente. É muito bonita, não é?" A garota respondeu com orgulho do irmão. "Obrigada, com certeza vou repassar o elogio para ele. Ele vai ficar muito feliz." Ela fez uma pausa e riu. "Mas não me importo nem um pouco com você aqui conversando. Afinal, você veio para fazer compras, não para ouvir minha história, não é?" "Não, foi muito interessante conhecer um pouco sobre vocês," Alena disse sinceramente. "Aliás, meu nome é Alena. Prazer em conhecer você." "Marina," a vendedora estendeu resolutamente sua pequena e forte mão, que Alena apertou, notando o aperto firme e confiante da moça.
Marina então rapidamente trouxe tudo o que a Lena queria comprar e ainda deu conselhos sobre o que era melhor, quais produtos eram mais frescos, quais vinham de produtores locais. No final, as duas ficaram bastante satisfeitas uma com a outra. Havia uma química imediata, uma simpatia mútua que às vezes acontece entre pessoas. "Onde você está morando?" Marina perguntou enquanto embalava as compras. "Na penúltima casa na extremidade da vila." A Lena respondeu, pegando as sacolas. "Daquele lado onde fica o lago." Marina exclamou feliz, batendo palmas. "Que ótimo! Meu irmão e eu moramos na última casa, bem depois da sua. Somos vizinhas, então." "Com certeza vou apresentar vocês um ao outro qualquer dia desses. Meu irmão vai adorar conhecer você. Ele não conversa com muita gente, é meio tímido, sabe?" A Lena sorriu. "Fico feliz em ser sua vizinha, então. Vai ser bom ter alguém por perto." Elas se despediram calorosamente, e Marina ainda gritou da porta: "Apareça quando quiser, nossa casa está sempre aberta." O tempo estava maravilhoso quando a Lena saiu da venda. O sol brilhava sem estar muito quente. Havia uma brisa suave e o canto dos pássaros enchia o ar. A Lena decidiu tomar seu café da manhã ao ar livre, na varanda da casa da avó. Não quis cozinhar nada elaborado, então preparou para si alguns sanduíches simples de queijo e linguiça em um pão fresco delicioso. Fez um chá perfumado com ervas que Marina havia recomendado. Depois sentou-se na varanda de madeira, o sol brilhando suavemente, os pássaros cantando ao longe. A Lena estava ali, comendo devagar e aproveitando o lindo dia de verão, quando de repente ficou surpresa ao pensar em algo. Ela não conseguia se lembrar da última vez que fez isso. Simplesmente sentar ali sem fazer nada, sem planos para o futuro imediato, sem pensar em quantas coisas precisava fazer ainda hoje, sem verificar e-mails no celular a cada 5 minutos. Era uma sensação estranha, quase desconfortável no começo, mas também havia algo de libertador nela. De repente, alguém perguntou perto dela: "Miau?" Ela virou a cabeça e viu um gato malhado extremamente gordo que havia subido silenciosamente em sua varanda e agora olhava para ela com interesse. Ou melhor, olhava para o prato com linguiça que estava sobre a pequena mesa ao lado de Lena. "A julgar pela sua aparência, você não parece estar com fome", a Lena observou, olhando para a barriga redonda do felino. O gato olhou para ela com seus olhos amarelos muito atentos e repetiu agora com mais insistência: "Miau." "Ok, extorsionário." A Lena riu divertida com a persistência do animal. "Pegue." Ela puxou um pedaço de linguiça e ofereceu para o gato. Ele cheirou com interesse e cuidado, como se estivesse avaliando a qualidade do produto. Com delicadeza surpreendente para um gato tão grande, pegou a linguiça com a boca. Colocou-a cuidadosamente na varanda de madeira e começou a comer com prazer evidente. "Bom apetite", disse a Lena sorrindo e fechou os olhos, decidindo continuar apreciando o sol. A brisa suave era agradável na pele. O chá ainda estava quente na xícara em suas mãos. Ela estava começando a relaxar de verdade, quando depois de alguns segundos, sua paz foi perturbada por uma voz masculina ouvida em algum lugar próximo. "Napoleão, onde você está?" Alguém chamava. "Você fugiu para a casa do vizinho de novo?" A Lena olhou para o gato, que havia terminado a linguiça, e estava agora se lambendo metodicamente. Mas mesmo ouvindo uma exclamação dirigida a ele, o felino permaneceu completamente indiferente, como se o chamado não tivesse nada a ver com ele. "Parece que Napoleão te viu, você está aqui", continuou a voz agora mais perto. O portão da cerca se abriu com um rangido e a Lena viu um homem bonito de cerca de 30 anos. Tinha olhos azuis impressionantes, cabelos loiros levemente cacheados que caíam sobre a testa e uma pequena barba castanho clara bem cuidada. Ele claramente não esperava ver ninguém ali além de um gato, então ficou muito surpreso e visivelmente constrangido ao encontrar a Lena sentada na varanda. "Por favor, me perdoe pelo meu gato", ele disse imediatamente, as bochechas ficando levemente coradas. "É por isso que às vezes eu entro aqui sem avisar para pegá-lo. Mas honestamente, juro que além de buscar o gato,
Não toquei em absolutamente nada aqui. Não mexo em nada, só pego o Napoleão e vou embora. Ele falava rápido, claramente embaraçado. Alena sorriu, achando graça da situação e da honestidade dele. Tudo bem, não se preocupe. Você tem um gato muito fofo. O gato, como se entendesse que estavam falando dele, miou novamente e se esfregou nas pernas do dono. É impossível recusar comida a ele, o dono do gato disse com resignação afetuosa na voz. Ele é um extorsionário profissional. E você provavelmente é aquele artista, irmão da Marina, certo? O homem ficou surpreso por ela saber quem ele era. Parece-me que ainda não mereci tal título de artista, pelo menos não se você disse isso de forma sincera, ele respondeu com modéstia genuína. Mas sim, sou o irmão da Marina, meu nome é Lucas. Ele estendeu uma mão tão forte quanto a da irmã, só que muito maior. Alena, disse a garota, apertando a mão dele e notando o mesmo aperto firme e honesto que Marina tinha. Seria muito bom se eu soubesse que havia alguém morando aqui agora. Não teria entrado sem cerimônia assim. Não se preocupe, Alena respondeu, sentindo-se estranhamente confortável com esse estranho. É exatamente por isso que você não poderia ter descoberto sobre mim. Conheci sua irmã há apenas algumas horas quando fui à venda pela primeira vez. Então você não tinha como saber. Lucas assentiu, parecendo aliviado. Tudo ficou claro então. Você está conosco há muito tempo? Vai ficar por aqui? Ainda não sei ao certo, Alena respondeu honestamente. Mas muito provavelmente sim, pelo menos por um tempo. Lucas pegou Napoleão, que miou descontente por ser interrompido em sua autolimpeza. Mas ao sentir as mãos familiares do dono, o gato parou de resistir e se acomodou confortavelmente nos braços dele. Venham nos visitar quando quiser, Lucas disse calorosamente. Estou sempre em casa, a menos que saia para algum lugar para pintar. Minha irmã trabalha na venda até às 6 da tarde e depois vem para casa também. Mas qualquer hora está boa. É bom estar em casa assim, respondeu Alena com um suspiro, pensando em como sua vida era diferente há apenas 2 semanas. Com certeza irei te visitar qualquer dia desses. Só me dê alguns dias para me instalar e organizar tudo por aqui. Claro, sem pressa, Lucas respondeu compreensivamente. E se precisar de qualquer ajuda, seja com a casa, seja com qualquer coisa, por favor, não hesite em pedir. As portas da nossa casa estão sempre abertas. Literalmente, aliás. Ele sorriu. Eu nunca tranco. O vizinho saiu com Napoleão nos braços e Alena ficou pensativa. Nos dias seguintes, ela limpou a casa completamente, ligou para o advogado várias vezes, sem novidades, e gradualmente começou a se aproximar dos vizinhos. Marina era uma alegria de pessoa, sempre positiva e cheia de energia. Lucas era mais quieto, mas quando conversavam, suas palavras sempre tinham profundidade. Um dia, Lucas a convidou para uma caminhada até um lugar especial para pintar. Eles foram até uma colina de onde se via o lago de um ângulo que Alena nunca havia visto antes. Enquanto ele pintava, conversaram sobre vida, felicidade e trabalho. Quando te vi pela primeira vez comendo linguiça na varanda, ele disse, você parecia completamente feliz. Foi só um instante, mas a vida é feita de momentos. As palavras ficaram com Alena. Será que ela havia sido realmente feliz em seu apartamento caro, seu carro importado, seu cargo importante? Ou aqueles breves momentos de paz na varanda da avó é que eram a verdadeira felicidade? Ela olhou para a tela que Lucas estava pintando e se surpreendeu ao se ver nela. Não apenas seu rosto, mas algo mais profundo, seu estado de espírito capturado nas pinceladas. 2 semanas depois, a ligação do advogado veio. Alena, a inspeção terminou. Não há irregularidades. Você está livre. Mas quando desligou, o primeiro pensamento não foi de alívio. Foi perceber que teria que deixar a vila. Naquela mesma tarde, encontrou Lucas inconsciente. Napoleão a havia levado até ele. Marina chegou correndo e revelou o segredo. Lucas tinha uma doença hereditária grave que precisava de tratamento caríssimo. Sem hesitar, Alena decidiu vender tudo para salvar o irmão de Marina. Mas mesmo vendendo apartamento, carro,
e esvaziando contas, ainda faltava muito dinheiro. Foi então que sonhou com Dona Helena, que lhe deu uma pista sobre o tapete. E debaixo dele encontrou o baú com o tesouro que a avó havia guardado para um momento especial, exatamente como esse. A Lena tinha encontrado, finalmente, o que realmente importava. Se você gostou desta história de transformação, perda e descoberta do que realmente importa na vida, a próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender a sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei para me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Compartilhe com alguém especial e conte nos comentários o que mais te tocou. Foi a reviravolta com o tesouro, a jornada de Alena de executiva a alguém que redescobriu a vida simples, o amor que nasceu no momento mais improvável, ou a memória da sábia Dona Helena. Um abraço caloroso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão mexer com seu coração.